Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Aqui novamente, nós nos encontramos para poder estudar um pouquinho mais da doutrina espírita nessa tarde chuvosa, mas não está frio não, está meio abafado, Mas felizes, com a presença de nossa irmã Mônica, que está vindo lá de Surubim, junto com suas amigas e nossas amigas também, Clotilde e Solange, que vieram aqui para comemorar conosco. Nós estamos fazendo o aniversário de 7 anos de nossa casa. Então, o tema central do nosso aniversário é o aprendizado transformador da Boa Nova. Então, agora que eu estou vendo, o rapaz deixou o livrinho dele aqui. É meu. Ah, esse é teu, é? Esse é teu. Eu trouxe a Muito bem. Então, a gente o tema é muito bonito, o central, o aprendizado transformador da Boa Nova. Qual é a ideia? É a gente abordar a vida de alguns apóstolos e discípulos de Jesus, daqueles mais próximos a ele, e mostrar como o ensinamento dele fez diferença em suas vidas. Mas também mostrar o quanto eles têm ligação conosco, o quanto eles têm coisas parecidas conosco, para mostrar que eles não foram seres trazidos já prontos, eles precisaram fazer toda a sua tarefa de casa, o seu dever de casa, assim como nós. E a sabedoria de Jesus é extraordinária, porque quando a gente vê os apóstolos, ele poderia ter escolhido, até nosso irmão João Paulo falou sobre isso semana passada, ele poderia ter escolhido anjos para ser os seus apóstolos, mas não, ele escolheu pessoas comuns, lógico, com suas virtudes e defeitos, como cada um de nós, mas cada um com um temperamento, com uma característica que lembra um determinado perfil psicológico da humanidade. Então, um é de um jeitinho, outro é de outro, Embora Maria Magdala, que é o tema de hoje, ela não seja considerada um daqueles 12 apóstolos, mas é, sem dúvida, muito porque a própria sociedade patriarcal não o permitia, mas ela é uma figura extremamente importante na história do Evangelho, que não pode ser deixada de lado. E talvez uma das transformações mais poderosas que a gente encontra em toda a história do Evangelho. Então, hoje, nessa tarde, já adiantei, mas o tema nossa irmã Mônica Gomes vai trazer, renúncia e redenção, a libertação de Maria de Magdala. É sobre esse tema que a gente vai ouvir hoje a palestra da nossa irmã, tá certo? Eu queria dar alguns avisos, tá certo? O primeiro deles é que na última semana do mês de março, a gente vai ter aqui em Caruaru uma peça teatral, que é Uma Mulher, um Olhar, Abigail, Paulo e Estevam. E é uma peça que vai ser encenada no Teatro do Sesc, lá no Petrópolis, É Petrópolis ali, eu creio que sim. Aqui em Caruaru. E vai ser no dia 30 e no dia 31, sábado e domingo. No sábado vai ser às 20 horas e no domingo às 18 horas. Quem tiver interesse em adquirir, nosso irmão Seródio, que está organizando, deixou conosco alguns ingressos. Cada ingresso é R$40, tá certo? E quem quiser está aqui com a gente, tá certo? Muito bem. Outro aviso é que o nosso estudo, que era feito na terça-feira à noite, quinzenalmente, ele está mudando o horário e vai passar a ser no próprio domingo, após os passos. A gente tem a reunião pública e após os passos a gente vai fazer o nosso estudo do Evangelho, o Evangelho de Marcos, segundo Emmanuel. E vai ser quinzenal também. Então, nosso primeiro encontro, nessa nova fase desse estudo, vai ser no dia 7 de abril, tá certo? Então, tem tempo aí para a gente se preparar emocionalmente e se organizar a agenda, o horário para poder participar. Muito bem. Outro aviso é com relação às nossas vibrações. A gente continua com as vibrações. Quem tiver interesse, bota o nome no livro de preces que a gente tem ali. Qualquer coisa, pede uma orientação ao nosso irmão Tarcísio, que ele explica como é que funciona, tá? Muito bem, então vamos fazer nossa prece inicial para darmos início aos nossos trabalhos, tá certo? Então eu vou pedir a nossa irmã Solange, por gentileza, de fazer a prece. Recebo o abraço do nosso Mensageiros do Bem, Grupo Espírita Mensageiros do Bem, lá do Surubim. Estão todos convidados a participar. Vamos fazer nossa prece inicial, pedir orientação aos nossos irmãos, que
possamos, Senhor, receber tuas bênçãos, para que essa tarde, esse estudo, transcorra no clima de paz, harmonia e discernimento. Pedimos vosso auxílio para que possa amparar e proteger a nossa irmã que fará uso da palavra, e cada um dos presentes, encarnados e desencarnados, receba o auxílio necessário para as lutas do seu dia a dia. Que a paz reine, que vossos corações sintam-se em paz. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, então agradecemos a Deus e pedimos permissão a Jesus para dar por iniciar a primeira parte dos nossos trabalhos. Então, com a palavra, nossa irmã Mônica Gomes, no Núcleo Espírita Mensageiros do Bem, Surubim, do qual tivemos a honra de participar durante alguns anos, trabalhando por lá. Com o tema, nossa irmã vai trazer Renúncia e Redenção, a libertação de Maria de Magdala. Boa tarde a todos. Vou tirar aqui. Que a doce paz de Jesus se faça presente a todos nós, que aqui já nos encontramos neste momento, encarnados e desencarnados. Mas antes da gente iniciar a nossa conversação, primeiramente a gente agradece a Alain pelo convite, a direção da casa, aos trabalhadores do Maria Dolores, por ter nos convidado para que estivéssemos aqui nessa tarde com todos vocês, para essa comemoração de 7 anos. 7 anos não são 7 minutos, 7 segundos, 7 dias, 7 semanas, nem 7 meses. 7 anos são 7 anos mesmo, de verdade. Que todos vocês, com bom ânimo, com força de vontade, com amor, com dedicação, com carinho, estão fazendo com que a casa permaneça com as portas abertas para acolher não só encarnados, sobretudo os desencarnados, e também aqueles que se encontram em necessidade maior. Porque muitas vezes, como aqui agora nesse momento nós nos encontramos, sabemos que cada um de nós, podemos assim dizer, estamos em equilíbrio, estamos em harmonia, estamos satisfeitos, contentes, com bom ânimo, mas existem muitos e muitos e muitos outros nossos irmãos, quando a gente fala assim na questão por Jesus, quando ele se referia, todos são irmãos, quando o Pai dizia, todos são meus filhos e todos são irmãos uns dos outros. Então existem muitos outros irmãos nossos que nesse momento, nessa hora, passam por grandes dificuldades, por grandes dissabores, por muitas tristezas, muitas agonias, muito sofrimento. E uma casa como essa, e outras tantas que existem, nós sabemos que o principal objetivo da casa espírita, do espiritismo, não é fazer com que, através do conhecimento do que nos ensina o espiritismo, crie ou surjam personalidades, pessoas que você possa olhar e dizer assim, nossa, quanta inteligência, quanto conhecimento, que nível alto de intelectualidade. Não é para isso, o objetivo é esse, embora o codificador diga que se faz necessário o conhecer, né? A razão e o coração. Mas o objetivo principal não é isso, o objetivo principal é consolar e confortar. E acredito que a preocupação maior de todas as casas espíritas é essa. Para aquelas pessoas que aqui adentro, aqui chegam, sejam elas encarnadas, ou os desencarnados, que nem todos podem ver, observar, visualizar que eles estão presentes, ao sair, eles saiam com algo mais do que quando chegaram. E que algo mais é isso? Algo mais de bom. Então a casa está de parabéns, os trabalhadores da última hora que fazem Maria Dolores estão de parabéns, por isso, por manter, chegar aqui até os 7 anos e fazer como disse Jesus em relação ao perdão a pena. Não só 7 anos, não é? Mas 70 vezes 7 anos que ela esteja em funcionamento para acolher e amparar a esses corações sofridos e necessitados. O principal objetivo é esse. E como a gente já fez essas referências aí, Solange já falou lá do abraço fraterno trazido do Mensageiros do Bem para todos vocês,
E como toda casa espírita, ela tem o seu mentor, a sua mentora, aquele que vem para auxiliar, para amparar, para assistir, para higienizar todo o espaço, todo o ambiente, antes dos encarnados adentrarem, né? É feito esse trabalho pela espiritualidade, não é isso? Lá nós temos a nossa irmã Maria Luísa, que cuida muito bem de mensageiros do bem, com a permissão de Deus, é claro. E aqui nós temos Maria Dolores, não é isso? Que cuida de vocês e dos desencarnados, para que o trabalho continue e esteja aí se desenvolvendo e levando conforto e consolo. Então a gente vai iniciar com uma pequena poesia, não é? Dela, que foi feita por ela, deixada aqui para vocês como um presente, como uma felicitação pelos 7 anos de aniversário do Maria Dolores. E diz o seguinte, ela diz: não te digas inútil, nem te omitas a trabalhar, servir, amparar, recompor. Serás, alma querida, em qualquer parte, a presença de Cristo em teu gesto de amor. Então, isso é o que deve prevalecer. São as palavras de Maria Dolores. A gente deixa como felicitações para vocês. E é isso que deve prevalecer. Devemos conhecer, sim. Devemos ter o conhecimento, sim. Devemos desenvolver a nossa intelectualidade, sim. Devemos saber o que contém na codificação. É muitíssimo importante que a gente auxiliar a todas as outras pessoas. Mas se tivermos isso, não tivermos o nosso coração verdadeiro, sincero, aberto, se também não colocarmos o amor ao lado de tudo isso, a obra não vai estar completa. Porque nós sabemos que todo conhecimento possível que a gente possa imaginar, tudo isso possuía Jesus, ele sabia. Jesus foi o intelectual dos intelectuais, o médico dos médicos, o príncipe dos príncipes. Foi Jesus. Mas quando Jesus saía para fazer as suas pregações, para conversar, para cumprir com o que ele se comprometeu com o Pai, ele não chegava diante das pessoas, do sofrimento, dos oprimidos, daquelas pessoas desoladas, angustiadas, à margem da sociedade. Ele não chegava ali mostrando para elas assim, espirrando intelectualidade e conhecimento, não. O que primeiro impulsionava o mestre diante daquelas pessoas, através do seu grande magnetismo, era esse sentimento que vem do coração. Aí é claro que ali, junto ao amor, à suavidade, à serenidade, ele colocava o conhecimento e a intelectualidade que ele era portador. Então que a gente também procure ser assim como era o Cristo, né? E não colocar primeiro o conhecimento e a intelectualidade como uma forma de estar, olha, eu tenho todo o conhecimento da doutrina espírita. Mas quando você é colocado à prova para mostrar a sensibilidade e o amor que pregava o mestre naquela época e prega até os dias de hoje, através de cada um de nós, trabalhadores da última hora, muitas vezes a gente se deixa, né, escapa. Porque a gente vai ter muito conhecimento, vai saber de muita coisa, quiçá até dizer assim, eu sei a primeira pergunta do Livro dos Espíritos até a última pergunta do Livro dos Espíritos, mas quando eu me vejo em uma situação que eu tenho que colocar o amor em primeiro lugar, a sensibilidade em primeiro lugar, a caridade em primeiro lugar, cai tudo por terra. Então, que vocês sejam assim, como falou aqui, a presença do amor, a presença de Jesus, através do amor, para todos aqueles que vêm ao Maria Dolores com essa sede, né? Sede de, sobretudo, de amor. E depois, com certeza, levar o conhecimento para todos eles. Bem, vamos iniciar a nossa conversação, como ele já falou aí sobre Maria de Magdala, e a gente vai fazer vai discorrer esse tema que fala renúncia, redenção e a libertação dela, pela história dela. Então, acompanhando assim a história dela, então a gente vai ver que tudo vai girar em torno disso, da renúncia, da redenção e posteriormente da libertação, porque ela libertou-se daquela situação que ela vivia, daquela vida que ela vivia. Primeiramente, uma pequena curiosidade, Alan. Eu estava assim pensando, quando você falou, né, que o tema seria, você deu 2 temas, escolha, não foi? Aí eu nem pensei, eu disse assim, Maria de Magdala. Aí depois, quando eu fui olhar lá no livro Boa Nova, eu disse, eu devia ter escolhido outro, mas eu escolhi Maria de Magdala, vai ser Maria de Magdala. Aí eu falava assim para o nosso presidente atual agora, né, Rivaldo Cabral, às vezes eu chegava para ele e dizia assim, Cabral, por que a gente não faz assim quando chega o mês de março ou o mês de maio, o pessoal fica comemorando o mês das mães?
falando aí mãe, ou então março, o mês das mulheres, está falando nas mulheres. Por que o senhor não pede assim para que as pessoas, os palestrantes, eles falem sobre as mulheres do Evangelho? Não fala sobre Maria de Nazaré. Ele fez, porque não fala a você? Disse, eu não. Fique sempre prometido, né? Aí quando a Alana mandou esses 2 temas, automaticamente eu escolhi Maria de Magdala, eu disse, está vendo? Eu joguei muitas pedrinhas, elas caíram para mim mesmo. Você vai falar, não é Maria de Nazaré, mas vai ser Maria de Magdala. Um exemplo maravilhoso, uma história belíssima, e que assim, as pessoas que têm o conhecimento, que vai descobrir, que vai conhecer, que vai buscar a história dela, acaba com esse paradigma, essas coisas, esses rótulos que dão assim, que muitos ainda acham assim, que Maria de Magdala, Maria Madalena, é aquela prostituta, é uma prostituta, foi uma mulher que foi excluída, foi uma mulher que foi abominada na sociedade, que era mal vista. Então tira tudo isso que a gente tem essa impressão de Maria Madalena, de Maria Magdala, e a gente vai ver que a história dela é uma história belíssima, muito bonita mesmo, e uma referência para todos nós, para quem quer verdadeiramente fazer essa libertação, né? Caminhar pelos caminhos da redenção, pelos caminhos da abnegação, do devotamento, da fé e da confiança. É um dos grandes exemplos mesmo, é o de Maria de Magdala. Diz até um pesquisador, um historiador, que são os 2 maiores exemplos que nós temos de transformação moral, Paulo de Tarso e Maria de Magdala, com uma ressalva. Maria de Magdala ganha para Paulo de Tarso. Por quê? E é disputa? Não, não é. Porque Paulo de Tarso era um homem muitíssimo conhecedor. Era um homem inteligente, ele tinha muita inteligência, ele tinha muito conhecimento. Ele sabia verdadeiramente das leis. Ele era conhecedor. A diferença é essa. E Maria de Magdala, Maria Madalena, ela não é. Então a entrega dela, o devotamento dela a Jesus foi bem maior, foi bem mais verdadeiro, mais sincero do que o de Paulo de Tarso, porque ele já entrava com vantagem, ele sabia, ele só não queria aceitar o Messias, a Jesus. Ele era filho, também não era porque ele era mau, porque não existe ninguém mau, estamos, mas não somos, era porque ele queria ali seguir a cartilha de Moisés. Então ele tinha muita fidelidade a Moisés, muita sinceridade a Moisés, e ele queria o Cristo só por isso, né? Mas ela ainda fica sendo um dos maiores exemplos para todos de transformação, Maria de Magdala. Mas diz também que Maria, esse nome, Maria Madalena, Maria Magdala, diz que naquela época não tinha isso de sobrenome, como nós temos nos dias de hoje, não é? Mônica Gomes, como ele falou, Alan Juseiro, Alan Ferreira, né? Solange Gomes, Clotilde, não era assim de se reconhecer as pessoas. Então as pessoas eram reconhecidas pela cidade onde ela morava. Então Maria, na verdade, foi o nome que foi colocado assim para ela, mas o verdadeiro nome dela é Miriam. O nome dela era Miriam. Depois foi que ela veio a ficar conhecida como Maria de Magdala. Por quê? Porque ela nascera de Magdala. Ela era da cidade de Magdala, que fica na costa ocidental do mar da Galileia. Aí por isso foi que ela recebeu esse nome, Maria de Magdala. Ficou conhecida como Maria de Magdala, mas o nome dela era Miriam. Pois bem, Miriam, Maria Madalena, ou Maria Magdala, ainda pequena, criança, uns 8 a 10 anos assim, ela vai com seus pais a Jerusalém. Sai da cidade de Magdala e prepara com seus pais para Jerusalém. E quando ela chega lá em Jerusalém, na praça pública, tinha um contador de histórias. Hoje quase a gente não observa mais isso, né? Mas tinha muito isso, né? Chegar assim em praça pública, sempre tem alguém ali defendendo ali a sua mercadoria, ali vendendo o seu peixe ali, né? Ou estão contando uma história e as pessoas chegavam perto para saber que história era aquela que estava contando, né? Na época de Jesus tinha muito disso. E quando ela chegou lá com seus pais aqui em Jerusalém, tinha esse contador de histórias lá na praça. E ele falava muito alto, né? Hoje os recursos são diferentes, veja só. Tem um microfone aqui, não posso salvar aqui me gravando. Lá não tinha isso. E ele tinha que falar alto para que as pessoas escutassem, e também uma forma de chamar a atenção para que chegassem mais perto e ouvissem o que era que ele estava falando. E Maria escuta ele falar, né? que ele diz assim. Aí ele diz para todo mundo escutar, ele diz, um dia que não está muito longe ele virá, isso se referindo a Jesus, e será o libertador do povo eleito. Ela escutou, mas ela era uma criança, ela tem 8 anos de idade. Mas quando ela escuta isso lhe traz assim uma alegria, uma satisfação, ela fica contente por ter ouvido isso, fica satisfeita, né?
por isso. Ela não sabia ainda quem era Jesus, quem era esse Messias que estava se falando, esse Salvador, quem era esse homem não. Mas aquilo ali trouxe acalento para ela, trouxe alento, tranquilidade. Ela gostou de ouvir, mesmo criança, mesmo pequena. Então ela ficou encantada com isso e ela se aproxima desse contador de histórias, vai mais perto dele e pergunta assim para ele, como ele era, como ele seria. Ela pergunta ao contador, como era esse homem, como ele seria. Aí ele diz assim para ela, ele seria belo como a madrugada, bravio como o mar açoitado pelos ventos, e a sua voz seria penetrante e doce, e o seu olhar balsâmico como uma ternura de coração de mãe, transmitindo ao filhinho doente. É o que ele diz para Maria. Então o que acontece? Ela fica ainda mais encantada quando ela escuta isso, né? Ouvindo isso, então ela diz assim, muita coisa boa de uma pessoa, né? Muito boas referências de uma pessoa. Ela ouvindo isso aí, né? Passa-se um pouquinho mais o tempo, ela já lá perto dos seus 12 anos, ela ouve novamente falar, agora ela já sabia que ele tinha falado de Jesus, então ela ouve novamente falar de Jesus. E o profeta, ele diz assim, e quando o rei vier, ele estiver aqui conosco, aqui, o mundo será um mundo de amor. Então isso deixou Maria, olha, ainda mais encantada. Aí ela ficou assim, nossa, um mundo de amor não é o que a gente quer, não é o que a gente espera, não é isso que a gente deseja, todos nós. É porque ela desejava também lá no tempo dela, na época dela, apesar de criança, pequena, não ter todo esse conhecimento ainda assim, mas ela ficou encantada. Então ela disse, nossa, então esse homem promete muita coisa, vai fazer muita coisa boa, vai trazer muita coisa boa, né? Um mundo de amor muito, muito bom, né? Mas, infelizmente, os pais de Maria morrem, eles morreram. E com a morte de seus pais, o que é que acontece? Maria, Miriam, Maria Madalena, Maria Magdalena, fora vendida como escrava. Ela morava na cidade de Magdala e ela foi vendida, após a morte de seus pais, para Jerusalém, para o povo de Jerusalém, como escrava. Então, com essa venda, ali começa toda uma vida de dor, toda uma vida de sofrimento, toda uma vida de dificuldade. Porque aí a gente já vai observar. Se uma situação nos dias de hoje, por exemplo, uma família, os pais têm 1 ou 2 filhos, ali os pais desencarnam, os filhos vão ser criados com seus parentes, com seus familiares. Tá certo? Mesmo sangue, a gente diz mesmo sangue da família. Mas a gente já sabe que sempre tem um alto e um baixo, né? Nunca é da mesma forma, da mesma maneira como é estar em sua casa com seu pai e com sua mãe. A situação é um pouco diferente. Agora a gente vai imaginar isso, a situação de Maria. Ela sendo vendida como escrava para pessoas que ela nem conhece, nem sabia quem era, nem para onde ela ia, nem o que ela ia fazer. Então, assim, muito doloroso, muito triste, não é? Porque é escrava. Então, se ela era escrava, ela não ia ser senhora, uma dama. Então ela ia se submeter ali a muitos trabalhos difíceis e dolorosos por conta disso, por ter sido vendida como escrava, né? Então foi vendida lá como escrava e já assim com os seus 15 anos, ela já grandinha, já uma mocinha. Aí ele diz que ela tem uns cabelos muito longos, cabelos longos, marrom, os cabelos assim marrom como mel, 2 olhos azuis, muito bela, muito formosa. A beleza dela era encantadora. Mas como ela estava ali na condição de escrava, ela não tinha muito o que escolher, não tinha muito o que decidir, não tinha muito o que dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E Maria foi iludida, ela foi iludida, ludibriada, por uma voz que lhe prometeu felicidades, lhe prometeu alegrias, prometeu tudo de bom, prometeu para Maria. Como ela era ainda jovem, como ela estava ali sem perspectiva, não tinha mais a sua família, não tinha nada, aquela situação toda ali vivendo como um escravo ali. Então, se alguém chegou para ela com uma voz serena, doce, e lhe prometeu o quê? Ele prometeu o céu e a terra. Não costumamos fazer isso às vezes, né? A gente promete o céu, a terra, a luz, nem nos pertence. Mas a gente diz, eu lhe darei o céu, a terra, o mar, as estrelas, a lua, tudo que você quiser. Então ele prometeu isso para ela. E não prometeu assim, de imediato, dizendo assim, eu vou prometer isso a você e você vai fazer isso ou aquilo outro, não. Simplesmente prometeu e prometeu com ternura, com doçura. Maria fica encantada, não é? Então ela viu ali a possibilidade de uma mudança, de mudar, de se melhorar, e se deixou levar por aquela voz, por aquelas promessas. Não é isso que acontece. Quando Maria despertou, quando Maria acordou, quando ela se viu, quando ela se deu conta, ela estava em um bordel.
Foi onde Maria foi parar em um bordel. E lá no bordel, ela se viu novamente nas mãos de homens inescrupulosos, que usavam e abusavam dela da forma como queria. Então, ela se viu nessa situação. E nesse bordel para onde ela foi levada, lá já se encontravam também outras moças. Então, as outras moças, juntamente com Maria, elas tinham uma obrigação, eles tinham obrigações a cumprir. Não era simplesmente estar lá, não. Tinha outras coisas que deveriam ser feitas também fora do bordel. E uma dessas coisas era sair às ruas, nas residências, para vender perfumes. Elas tinham que sair para vender perfumes. E ela foi. E em uma dessas caminhadas dela, que ela saiu para vender os perfumes, ela novamente escuta falar sobre o Messias, sobre Jesus. E ela diz que o que ela escutou, o que ela ouviu, aquilo ali lhe trouxe ainda mais acalento, trouxe mais esperança para o seu coração. Agora, diferente, que ela já não era mais uma criança, já tinha 15 anos, já tinha passado por vários dissabores, várias dores, tristezas, angústias, situações muito difíceis. Então, quando ela ouviu, novamente, depois desse tempo, falar sobre Jesus, então aquilo ali já caiu dentro de Maria, em seu íntimo, em seu coração, já de uma forma diferente. Já trouxe para ela uma esperança, a certeza de que a vida dela poderia se modificar, poderia se melhorar, poderia ser tudo diferente. Então ela disse assim: vai ser esse o meu Salvador, vai ser esse aí que vai me libertar, que vai me ajudar e que vai me tirar dessa situação. O tempo passa, depois de muitos anos, Maria torna-se uma mulher muito rica, porque ela, como uma prostituta, ficou reconhecida como uma meretriz de luxo. Então ela era muito desejada e muito cobiçada. Muitos homens, mercadores, sacerdotes, comerciantes, muitos desejavam estar com Maria, queriam estar com Maria, queriam ter uma noite com Maria, estar com ela. Então ela passou a ser muito procurada. E por conta disso ela tornou-se uma mulher muito rica. E ainda ficou, isso ainda em Jerusalém, ela permanecia em Jerusalém. Com o passar do tempo, ela sai de Jerusalém e vai para Magdala, retorna a Magdala. Mas ela retorna a Magdala ainda fazendo as mesmas coisas que ela fazia quando ela estava em Jerusalém. Continuou. E lá em Magdala ela já vai para um sítio, uma casa muito grande, muito luxuosa. Lá ela tinha de tudo: ouro, joias, roupas, perfumes, óleos perfumados. Diz que as melhores bailarinas que se pudesse imaginar da época tinha lá no sítio dela. As frutas, elas eram selecionadas, tudo de Maria que ela tinha lá ao dispor dela, ao redor dela, a favor dela, era tudo diferente, tudo melhor, tudo requintado. E tinha todos os homens que ela quisesse, ela tinha todos ao dispor dela, aos pés dela. E ela era muito procurada, mas muito procurada mesmo. Aí daí é quando ela vai se tornar conhecida como a joia de Magdala, onde todos queriam saber onde era que se encontrava a joia de Magdala, e quando descobriam que era lá na cidade de Magdala, iam para lá para ter uma noite com Maria. E isso passa, né, muito tempo ela nessa situação aí, vivendo dessa forma, dessa maneira. Até que um dia, ela foi ficando já assim, aquilo já não estava mais preenchendo ela, já não estava mais, ela não via mais sentido naquela vida, naquela situação. E ela já estava pensando assim já em sair daquela situação, sair daquela vida, deixar de fazer aquelas coisas ali, aqueles atendimentos que ela fazia. Ela não queria mais aquilo ali para ela. Mas ela tinha um outro questionamento, outro problema também, né? Outro porém. É que por conta dessa vida que Maria de Magdala levava, ela também tinha as influências, recebia as influências dos espíritos, que se identificavam também da mesma forma, da mesma maneira com aquilo que ela fazia. Então ela tinha influências negativas, e por conta dessas influências, ela passava por um processo obsessivo. Porque se a gente for ver os 4 evangelhos, faz referência a Maria de Magdala, mas ele não fala assim sobre Maria de Magdala, Maria Madalena, como a gente vai observar, a gente vai ver aqui na obra de Humberto de Campos, na Boa Nova aqui, no livro Boa Nova de Humberto de Campos, como também tem no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, e o livro de Divaldo, Sexo e Destino, que ele fala também sobre ela, e também tem outro, Emmanuel também fala do Caminho, Verdade e Vida. Então eles falam com mais detalhes, com mais riqueza, para que a gente tenha um conhecimento. E lá nos evangelhos sempre se refere assim: a mulher endemoniada, a mulher portadora de 7 demônios, a mulher obsidiada. Mas ela era realmente obsidiada por conta da vida que ela levava, não tinha como não ser.
Mesmo que ela não quisesse, não tinha como dizer por conta das afinidades, então ela tinha. Então ela tinha esses processos obsessivos e quando ela estava nesses processos assim, de obsessão, o que é que ela fazia? Ela se recolhia aos aposentos dela, ela ficava ali reclusa, ela não falava com ninguém, ela não conversava com ninguém, ela passava muitos dias ali dentro, ali naquele quarto, sem sair, que a impressão que se tinha era que ela estava morta, era como se ela fosse uma morta. Ela não queria contato com nada nem com ninguém, por conta disso. A sua escrava, que cuidava dela pessoalmente, que estava ali mais ligada a ela diretamente, observando essa situação, ela via a tristeza dela, aquilo que ela estava passando. Também já ouviram outras vezes ela falar desse Nazareno, desse Messias, desse Jesus, do amor que ela nutria por ele. E um dia ela chegou, foi lá no quarto, foi falar com ela e disse: Maria, Jesus está, ele se encontra em Magdala. Você não quer ir conversar com ele, ir até Jesus, não? Ele vai lhe ajudar. Mas ela estava tão perturbada, ela estava tão entregue ali, a dor dela, a dificuldade dela, aquele processo ali, que entrou por um ouvido, saiu pelo outro ouvido, e Maria ali mesmo ficou, não quis saber de nada. Não ouviu o que falou a sua escrava, ficou lá. Um tempo depois, eis que bate em sua porta um ex-ranceniano, bateu a porta dela lá. A escrava vai atender. Quando ela chega lá, aí ela abre, ele diz assim: eu queria falar com Maria Madalena. Aí ela diz: não vai ser possível. Ele diz: mas por quê? Porque ela não quer atender ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém. Ela está muito perturbada e ela não quer conversa, ela não vai sair do quarto dela. E ela está dormindo agora. Eu falei: mas eu preciso falar com ela, eu preciso muito conversar com ela, me deixe conversar com ela. Aí ficou ele: quero conversar, ela não pode, quero conversar, ela não pode, quero conversar, ela não pode. Aquela lenga-lenga para lá e para cá, né? Ele querendo o que queria, era muito importante o que ele trazia realmente para Maria. Maria escuta do quarto. Quando ela escuta do quarto, aí ela resolve ir até lá no salão onde ele se encontra. E ela vem. Quando ela chega, ele diz: Maria, você lembra que um dia, em um determinado dia, quando você estava caminhando pelas praias de Dalmanuta, que você me encontrou? Você estava lá, eu ia passando. Naquele dia você me entregou, você me deu uma moeda de ouro. E eu falei para você que eu estava indo ao encontro de Jesus, porque eu ouvi falar que ele curava, que ele já curou cegos, ele curou coxos, aleijados. E eu disse: sim, também ele vai me curar, vai curar da minha lepra também. E eu disse para você que eu estava indo ao encontro de Jesus. E que quando eu fosse ao encontro dele, se eu fosse curado, eu retornaria para lhe contar, para lhe dizer que eu estive com ele e que eu havia sido curado da lepra. Então aqui estou hoje para lhe dizer que o mestre me curou. Eu fui curado, olha, eu estou curado. Então, por que você também não vai? Vamos até Jesus, vamos comigo. Se ele me curou, ele vai me curar. Só que a lepra que tinha Maria não era no corpo, como era o caso do ex-ranceniano. A lepra de Maria era na alma, ela se sentia realmente uma leprosa, mas na alma, por conta da vida que ela levava. Ela achava que aquilo ali, né, tinha causado muitos danos ao seu corpo físico, não é isso? Ao espírito também. Então ele disse: vamos comigo até ele, que ele vai lhe curar. Dessa vez, Maria acata, escuta e vai com ele ao encontro de Jesus. E ela vai até Cafarnaum, ao encontro de Jesus com ele. E quando ela chega lá em Cafarnaum, ela encontra Jesus. Está lá Jesus na casa de Simão Pedro, sentado. Como é que a gente imagina que seja Jesus? Como muitas vezes fica a gente está esperando, olha, alguém, olha. A gente vai para atendimento fraterno, a gente vai ser ajudado, auxiliado, né? Mas não chegou a vez da gente ainda, tem outras pessoas ali. Já, tem um lá, tem outros esperando, mas a gente chega. E a gente chegou angustiado, triste, né? Cheio de problema, achando que assim, pronto, meu mundo caiu, um mundo de problema, aí a gente chega. Aí a gente baixa a perna, levanta a perna, baixa o braço, toma água, vai lá e ficar agoniado, porque não chegou a vez da gente ainda para a gente conversar com Jesus. Mas a pessoa está lá dentro conversando, né? Então ela chegou assim também, né? Afobada, né? Então agora vai resolver a minha situação, porque ela viu ali o exemplo do ex-ranceniano, que assim, vai resolver a minha situação. Mas quando ela chega, ela encontra Jesus todo, encontra Jesus sereno, tranquilo, lá sentado, como se ele já estivesse esperando ela, ele soubesse que ela vinha ao encontro dele. Está lá Jesus sentadinho. Aí ela vai, chega, se prostra diante de Jesus, se ajoelha diante de Jesus, né?
porque até então ela só ouvira falar de Jesus, ouvindo falar de Jesus, coisas maravilhosas, muito belas, falando e aquilo ali acalentando ela, mas dessa vez ela estava frente a frente com Jesus. É diferente. Imagine cada um de nós frente a frente a Jesus. Não é isso? A gente sabe o magnetismo que o mestre é portador. Só isso, não precisava nem dele falar, né? Se a gente chegasse assim, diante dele ali assim, a gente já sentia tudo resolvido, já sentia um alívio enorme. E se a gente até dissesse assim, eu estou curado, só pelo fato do magnetismo que ele transmitia para tudo e para todos. Foi o caso de Maria, né? Chegou ali, Jesus estava ali, ela cai ali de joelho diante de Jesus, se emociona, começa a chorar, porque está vendo o mestre, né? E ela vai contar as suas dificuldades, os seus problemas, porque ela foi na esperança de ser curada e de mudar a vida dela, de fazer a transformação, de dar início a essa libertação, a essa redenção, de começar uma nova vida. Então ela chega ali diante de Jesus, ela olha para ele e diz assim, se a gente vai encontrar na Boa Nova, aqui no livro Boa Nova, na Boa Nova, no livro Boa Nova, ela diz assim, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser de vossas ovelhas. Foi o que falou Maria para ele, que ela desejava ser. Ou seja, naquele momento ali ela estava dizendo que estava disposta, né, a ser mais um daqueles que seguiu Jesus, assim como os apóstolos, ela teria que ser uma daquelas pessoas ali. Seguir com Jesus, andar com Jesus, caminhar com Jesus, né, e fazer o que tinha que ser feito de verdade mesmo ali. Queria isso. Aí ela olha para ele ainda e diz assim, mas será que Deus me aceitaria? Além das grandes sede de amor que ela tinha, e como ela diz, o que ela tinha mesmo ali, tudo coisas, eram futilidades, coisas passageiras, prazeres mundanos, o amor verdadeiro ela não tinha. Então, além dessa sede de amor, ela foi humilde, né? Porque ela disse, será que Deus me aceitaria? Porque a gente não se reporta dessa forma, né? Nem mesmo nas nossas preces, que só é entre nós, cada um de nós e Deus. Ainda assim, a gente quando está falando com Ele, conversando com Ele, a gente não diz assim, Pai, será que eu sou digna? Será que eu sou merecedora? Será que eu estou sendo justa nessa hora, nesse momento em que eu estou fazendo esse pedido, fazendo essa súplica? Nem que isso diz, né? A gente sai suplicando e pedindo, olha, eu queria isso para fulano, queria isso para ciclano, eu queria isso, e vai falando, em momento nenhum a gente diz assim, a gente mostra assim, um cabelinho assim, sequer, bem fininho, de humildade para o Pai, para dizer a Ele assim, será, Pai, você está me ouvindo? Será que eu preciso realmente disso? Mas não se faz necessário não, que eu percorra por esse caminho não, que eu traça aí essa trilha não. Mas Maria ainda, mesmo assim, né, ela diz, será que Deus me aceitaria? Porque diz também, Emmanuel diz assim, que tudo se leva a crer que aquilo era uma prova para Maria nessa situação. Tudo isso que ela vivenciou, desde criança até o momento em que ela realmente se liberta. Era uma prova que ela passava para mim, porque ela demonstrava sensibilidade. Ela demonstrava ser um espírito sensível. Ela não era arrogante, ela ajudava, ela tinha piedade das outras pessoas que sofriam, ela não tinha arrogância, ela não tinha prepotência. Ela era humilde. Então ele disse, talvez ali aquilo ali fosse uma prova, realmente ela precisava de passar por aquilo ali para poder ela realmente purgar, expurgar todas as iniquidades, tudo aquilo, como ela disse, a lepra que ela tinha dentro dela, ela tirar dela, não só a questão do corpo, mas a questão do espírito, né? Então ela fez essa pergunta para Jesus, mas será que Deus me aceitaria? Ela pergunta para Jesus, né? Aí Jesus diz assim, Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores
são as esperanças do homem. As bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar teu destino. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E o mais interessante, que Jesus falara isso para Maria lá naquela época, naquele tempo, naquela situação, naquela ocorrência ali, e fala para cada um de nós até hoje, nos dias de hoje, para todos nós, que nos sentimos oprimidos, cansados, e ele diz, para todos vós que estáis cansados ou oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então ele falou isso para ela e fala para cada um de nós que quer verdadeiramente se libertar das impurezas, das iniquidades, do ódio que a gente ainda traz adormecido, que às vezes ele desperta diante ou mediante alguma situação, algum fato, alguma coisa que acontece conosco, da inveja que ainda trazemos em nós, do ciúme, da maledicência, essas coisinhas ainda pequenininhas que nós trazemos ainda, mas que fazem no todo uma grande diferença e um grande estrago, porque quando a gente deixa o nosso coração, o nosso íntimo, ele se deixa levar mais por essas coisas que destroem, né, pelo ciúme, pela inveja, pelos prazeres mundanos, os prazeres terrenos, que são hoje, mas não é amanhã, que sempre vai deixar aquele vazio, que é por isso que muitas vezes nos encontramos com vazio. A gente olha ao nosso redor e diz assim, meu Deus, eu tenho uma família, eu tenho um lar, uma casa, eu tenho o alimento, eu tenho um pão material, eu tenho o que calçar, eu tenho o que vestir, eu tenho até conhecimento, eu até estudo, eu tenho minha remuneração financeira, eu tenho filho, eu tenho companheiro. Mas ainda assim, muitas vezes, o que acontece? Muitas pessoas ainda sentem aquele vazio dentro de si, aqueles buraquinhos no coração, não tem que dizer na música? Tem um buraquinho no coração, aqueles buraquinhos lá no coração. A gente ainda sente assim, por quê? Porque realmente a gente tem todas essas coisas, elas estão ali ao nosso dispor. Quem quiser tem acesso, a gente pega e está lá. Mas a gente não tem, assim como não tinha Maria, o essencial mesmo, o verdadeiro, que é imutável, o que é intransponível. A gente não tem o verdadeiro amor. E por não termos esse verdadeiro amor, é que fazem porque muitas e muitas coisas acontecem, vêm acontecendo, como vem no nosso planeta, que a gente vivencia, que a gente observa, no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa própria família. O que é na realidade? Porque a gente observa o que é que diz os estudiosos. Aí diz assim, olha, vai fazer uma pesquisa para entender, para compreender o porquê da miséria e o porquê da fome. Aí diz assim, olha, lá aqui no nosso país, tal número de gêneros alimentícios, de alimentos é desperdiçado, vai para o lixo. E tal número é de pessoas miseráveis que amanhece o dia, anoitece, e vem outro dia, mais outro dia, mais outro dia, e procura uma migalha com bolacha, com mofo, que não acha para comer. Mas isso acontece por quê? Então ele está mostrando. Se desperdiça alimento, e ao mesmo tempo que naquele local, naquela região, o alimento é desperdiçado, por outro lado, pessoas não têm o que comer, o que se alimentar, então está vendo aí o quê? Uma dificuldade aí, uma desigualdade aí, não está tendo aí uma coisa equilibrada aí. E o que é que faz com que não haja esse equilíbrio? Não é? Que até o livro dos Espíritos ele faz referência a isso. Já imaginou se todos fossem belos, todos fossem ricos, todos fossem saudáveis? Tem uma certa complicação, não é assim, bem assim dessa forma. Mas o essencial, o básico, o honesto, sem precisar de você ter que estar mendigando, pedindo, porque às vezes as pessoas pedem porque necessitam, porque está precisando, mas aí aquela pessoa a quem você está pedindo ali, ela não entende, não compreende, ela já vem com você com uma outra resposta, uma outra advertência para você. Não é isso. No momento ali é o quê? Eu preciso alimentar. O que me leva para isso, ou que deixa de levar, não é a questão, é o alimento. Então a gente observa, né, essas coisas. Então, e faltou o quê? O que está faltando? Está faltando amor. Porque quando a gente tem amor, a gente faz como ensina o mestre. Como ele diz assim, olha, ama ao próximo como a si mesmo. Ama ao próximo como a si mesmo. O que é que Jesus está dizendo com isso? Olha para a tua companheira que está na tua frente, olha para ela. Não veja ela, veja você mesmo. Você está vendo você ali. Então, se você está vendo você quer o que para você? O que é que você quer para você? Você quer o melhor para você. Então, dê o melhor para o outro. É isso que Jesus disse, ele quer, que ele espera até os dias de hoje.
que a gente faça isso. Então isso é o quê? Isso é amor, é você chegar perto, você chegar junto, se compadecer, você se equiparar, se igualar com aquela situação, você, eu estou de igual para igual. Eu não estou lá em cima e a pessoa lá embaixo, e olhando para baixo e vendo a situação dela, eu estou igual. Ali me coloquei igual a ela, com a dor dela, com o sofrimento dela, com a necessidade dela. Então isso é amor. Então se houvesse verdadeiramente o amor entre nós, as pessoas, aos corações, às consciências, aos espíritos encarnados e aos desencarnados, que ainda passam por muitas dificuldades, que ainda precisam ainda melhorar, ainda fazer essa redenção, essa libertação, isso não aconteceria. Porque o amor estaria ali presente. Aí é quando o mestre vai e diz que o amor, ele cobre a multidão dos pecados, ele diz para ele. Então ele diz, eu te perdoo, você está perdoada, que não seja por isso. Não seria ele que ia dizer, dar as costas para ela e dizer, não, você tem aí uma vida desregrada, você não leva nada do que você faz é condizente com o Evangelho, com a Boa Nova, eu não vou te perdoar, não vou te aceitar, nem isso não, né? Jesus perdoa. Então ele diz para ela que ela estava perdoada, que ela poderia ir, que ela estava perdoada. E Maria vai, aí vai contente, vai satisfeita. Por quê? Realizou o grande sonho dela, o grande desejo dela, que era conhecer o Mestre, porque ela só ouvia falar do Mestre, então agora ela ouviu e viu e foi orientada e aconselhada por Jesus. E isso fez com que Maria, olha, transbordasse de amor por Jesus. Então o amor dela aumentou ainda mais por Jesus. Então ali naquele momento em que Jesus fala isso para ela, que ele diz essas coisas para ela, essas palavras para ela, ela tomou uma decisão consigo mesma. Ela disse, então, de hoje por diante, eu serei uma nova mulher. Eu vou mudar, vou me transformar. E Maria vai. Ela sai. O mestre permanece, continua lá na casa de Simão Pedro. Maria segue. No dia seguinte, o que é que Maria faz? Ela começa. Doa os seus escravos, liberta os escravos, não quer mais escravos nenhum. Suas joias, seu ouro, tudo que ela possuía de bom e de melhor, ela saiu dando para os necessitados, saiu dando a todo mundo. Sua casa, o que ela fez com a sua casa, que era uma mansão, sua casa vai ser agora abrigo daqueles que não têm teto, dos leprosos, né? Então, a casa dela ia ser para isso. Doou a casa, doou tudo. Então agora, a partir de agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou seguir a Jesus. Eu agora vou estar com ele em todos os lugares onde ele estiver, eu vou estar. Não quero mais essa vida para mim. E realmente ela fez isso. Fez e fez de coração, fez de boa vontade, decidida, sabendo o que queria e que o caminho era aquilo. Fez sem nem piscar o olho, nem olhou para trás para o que ela ia deixar, porque quem era rica na época ali era Maria de Magdala. Ela distribuiu tudo, fez tudo isso, retornou para o mestre, para falar com ele e para comunicar a ele a decisão que ela tinha tomado. Que ela tinha distribuído tudo e que agora ela ia ficar com Jesus, seguir ele para fazer aí as pregações e ajudar no que fosse preciso. O que ele quisesse que ela fizesse, acolhesse, recolhesse uma comida, o que fosse, Maria ia fazer. Isso é isso aí, a função dela agora, a partir daquele dia. Então, ela retorna, vai, Jesus se encontrava em um banquete, né, o famoso banquete de Naim, que estava lá Jesus no banquete. E quando Maria chega, ela não foi convidada, mas ela sabia que o mestre estava lá. E ela já estava tão certa do que ela queria, e já estava tão envolvida com o amor dele, que nada mais a temia. Então Maria vai, direitinho lá na casa, e adentro. Estava lá o banquete, fica todos olhando assim, perplexos, todos olhando assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Por que ela está aqui dentro, né? Porque Maria era conhecida o quê? Era a joia rara de Magdala, uma cortesã de luxo, era uma prostituta. E o que ela estava fazendo ali no meio daqueles homens que se intitulavam doutores da lei, conhecedores, né? Homens dignos, justos? Algumas vezes a gente tem essa postura também diante das pessoas, né? É quando Jesus diz assim, não julga para não ser julgado, não aponta o teu dedinho para o outro, quando não olha para ti mesmo e vê que às vezes a gente está mais dificuldade do que aquela pessoa, não é isso? Mas eles se achavam que puros, eram os puros, eles eram dignos daquele banquete ali. Maria não, mas ela adentrou. Então ela vai, está lá Jesus,
ela mais uma vez se ajoelha diante de Jesus, chorando copiosamente, muitas lágrimas, chora. Aí diz que com suas lágrimas ela lavou os pés de Jesus, com os seus cabelos ela enxugou os pés de Jesus, ainda ungiu os pés dele com óleo e diz para ele, diz ao mestre, que distribuiu tudo, deu tudo o que tinha e que a partir daquele momento ali, o que ela queria era seguir Jesus, estar com ele, acompanhar ele. Para onde ele fosse, a cidade que ele fosse, o que quer que seja, ela queria estar ao lado dele. E o que faz o mestre? Aceitou, com certeza. Maria vai estar conosco. Eu, Maria e os apóstolos, e quem mais quisesse, né? Porque Jesus ele não restringia apenas a um grupo. Foi escolhido um grupo, aqui ela fez até referência à questão dos apóstolos, né? Para poder fazer como a gente sempre faz. Escolhe-se um grupo para poder ali a coisa fluir de uma forma melhor. Mas é claro que se tiver 20, 30, 40 pessoas, é claro que vai ter uma forma, uma maneira de lidar com todas aquelas pessoas para que todos participem e façam o seu trabalho acontecer. Então, se mais pessoas estivessem ali acompanhando Jesus, melhor ainda. Os nossos dias de hoje estariam bem mais diferentes, né? Porque tinham tido mais despertar de consciências. Se mais estivessem ali acompanhando ele naquela época. A gente estava agora colhendo os frutos das sementes que foram plantadas lá atrás. Então ele diz que Maria vai e ela fica lá entre Jesus e começa. Jesus vai para uma cidade, vai para outro lugar, outra região, uma aldeia, e Maria lá com ele, acompanhando Jesus. Não era bem vista também por todos os apóstolos, não. Nem todos olhavam para Maria da forma como Jesus, não. Pedro, né? Tem Tomé também, não olhava não via da mesma forma não. Mas, como eles estavam ali sob a liderança de Jesus, era Jesus que conduzia, até mesmo ele, muitas vezes, se o mestre faltasse, eles ficavam, assim, às vezes feito a gente assim, eita, fulano nem veio hoje, o que é que a gente vai fazer, o que é que eu faço? Fica quase como sem saber o que fazer. Então eles ficavam assim também meio perdidos, quando não estava com Jesus. O que era que ia fazer? Apesar de que Jesus orientava, ensinava, mostrava e dizia, porque ele sabia que ele não veio para ficar, ele veio cumprir com uma missão, e que ele retornaria para o Pai, e que era preciso que os outros ficassem divulgando e repassando a boa nova. Então eles tinham que saber liderar, conduzir e levar isso, tudo isso. Mas eles não aceitavam assim, Maria de imediato não. Mas Maria ficou lá, foi fazendo as pregações, ajudando o que ela poderia ajudar, e ela foi ajudando. Mas, o que é que acontece? Chega a crucificação de Jesus, não é? Chega esse dia. Isso é claro que passa-se os anos, não é assim de uma hora para outra, né? Vai se passando os anos. Chega a crucificação de Jesus, Jesus é crucificado. Ela também se encontrava lá, ela, Maria de Nazaré, e outras pessoas acompanhando todo aquele calvário de Jesus, vai. E levam Jesus para enterrar Jesus, vamos dizer assim. Né? E depois elas querem ir até lá para embalsamar o corpo de Jesus. Vem lá, aí vai. Maria de Nazaré, Maria Magdala, outras mulheres, vai João, vai Pedro. E quando chegam lá, não tem corpo nenhum. É aquela outra frase célebre de Maria que diz assim, para onde levaram o meu mestre? Para onde levaram o meu mestre? Então ela chega lá, não está. Para ela, aquilo ali foi um desespero, foi um transtorno, foi uma angústia muito grande. Ela chegar ali e não ter encontrado Jesus ali. Ela ficou decepcionada, ficou muito triste por conta disso. Mas todos foram, se deram por satisfeitos, não está. Então não vamos desencavar nada, não está. Foram embora, Maria ficou. Quando ela fica, ela escuta, ela vê assim uma pessoa, mas ela não atina logo o que é Jesus. Ela pensa que é o jardineiro. Mas aí ele fala, Maria. Aí quando ele diz Maria, ela reconhece. É Jesus. Aí ela fala com ele conversa com ela. Aí tem outra passagem que também que já é uma outra história, que se dá ali, a questão de ela não poder chegar próximo de Jesus, tocar Jesus, essa coisa toda. Enfim, mas Jesus manda que ela vá e diga para os outros, vai e diga que você me viu, que eu não morri, que eu estou aqui, que eu ressuscitei. E Maria vai. Quando Maria vai contar isso, eles não acreditam nela. Maria de Nazaré, mas Tomé, sobretudo Tomé, não acreditou. Ele disse, mas logo para você, Jesus foi aparecer. Olha o preconceito. E às vezes a gente não faz isso, né? A gente prega a caridade, prega o amor, prega o perdão, prega a união, prega a fraternidade, prega a caridade,
E às vezes a gente faz assim, se alguém chegar assim, você observou, ele tem uma tornozeleira na perna. Você vai dar chance para ele? Às vezes a gente tem essa postura, todos não, algumas pessoas. E ele também fez isso também. Mas logo para você, o mestre foi aparecer, não acreditaram. Maria acreditou de Nazaré, mas ele não acreditou não. Ele apareceu. Mas por quê? Diz também que ela apareceu porque ela se fazia merecedora disso, por conta do devotamento dela. Ele sentiu, porque Jesus não era só você chegar e falar e Jesus acreditar, não. Ele via, ele sentia, ele sabia o que estava lá no íntimo. Lá escondidinho mesmo, ali, ó, as 7 chaves. Lá escondidinho, Jesus sabia. Então ele sabia que tudo que Maria fez foi de verdade. Quando ela tomou aquela decisão, foi uma decisão verdadeira, porque ela realmente viu, não viu outro caminho, não viu outra verdade, não viu outra vida, a não ser seguir os passos de Jesus. Então ela vai contra, eles não acreditam. E o tempo se passa e o que é que acontece? Agora eram só os apóstolos para sair, para fazer a divulgação da boa nova, do Evangelho. Era isso. Maria se viu sozinha, pensou, se Jesus aceitou, eles vão me aceitar agora? E foi e disse, né? Falou para Pedro que gostaria de acompanhar tudo mais. Aí Pedro não aceitou, que não, porque o passado dela poderia comprometer a divulgação dos trabalhos, né? Por conta do passado que ela teve, e que ele não ia aceitar. Então ela se viu sozinha, se viu triste, mas não desistiu, não recaiu, segurou aí firme, continuou, até que diz que ela estava novamente caminhando pelas praias de Dalmanuta, quando ela vê um grupo de rancenianos se aproximando. E ela se aproxima deles também, vai até eles assim, e chega lá e diz assim, a gente veio aqui porque a gente quer ver o mestre. A gente veio porque a gente sabe que ele vai nos curar. Aí ela diz, vocês chegaram tarde, porque o mestre já se foi. E eles ficam tristes por conta disso, porque eles vieram com essa esperança da vida. Ela conversa com eles, fala sobre Jesus, conta tudo para ele. Eles ficam encantados, felizes da vida com aquilo, eles sentem-se renovados, a esperança renasce dentro deles. E o que Maria faz? Lembra de uma outra conversa que ela teve com Jesus, quando ela disse assim, que ele falou para ela, deve ser mãe. Ela disse, mas como, mestre, ser mãe? Aí ele fez do coração. Do coração, você pode ser mãe de muitos. Ela lembrou, acompanha os rancenianos e vai para Jerusalém, porque souberam que eles estavam ali, expulsaram ele da cidade, eles não podiam ficar ali. E ela vai para o Vale dos Leprosos e lá ela passa a viver com os rancenianos. Anos e anos e anos e anos e anos se passaram. Maria, ela é contaminada pela lepra. Ela teve lepra. E ela viu na pele dela aparecer as manchas. Quando ela viu que aquelas manchas se apareceram na pele dela, ela não se desesperou. Ela não blasfemou. Pelo contrário. Ela observou que ali era a oportunidade, agora de verdade, dela fazer com que a lepra do espírito dela fosse extirpada, fosse eliminada. Aquilo ali seria a sua redenção. Então Maria não desistiu. Então, já nos fins da vida dela, já próximo ao desencarne dela, ela já se sentia enfraquecida. Aí vem aquele desejo ardente dentro dela de ir visitar Maria de Nazaré. Ela queria ver Maria antes de desencarnar. Ela queria estar com Maria de Nazaré. E ela vai, só que Maria estava em Éfeso, em uma casa com João. E era muito longe, mas mesmo assim ela foi. E ela vai caminhando, vai. Quando ela chega às portas de Éfeso, ela tem uma crise, ela desfalece. E naquele momento ali, aí um casal, tem um casal assim que observa e vai e acolhe ela e escuta quando ela fala sobre Maria de Nazaré, que ela gostaria de falar com Maria de Nazaré. Então eles vão em busca de Maria de Nazaré, traz Maria de Nazaré até Maria de Magdala, e ali passam ainda 3 dias, Maria cuidando dela. Vai cuidando lá da lepra dela, tudinho. Após esses 3 dias, Maria desencarna nos braços de Maria de Nazaré. E o que acontece com esse desencarno, né? Mais interessante ainda, que ela desencarnou, mas quem veio receber Maria, quem veio acolher a Maria, né? O mais bonito e o mais interessante de tudo, não só pela questão de ter a perdoado, foi Jesus que veio a recolher, que veio a receber,
e levou ela, conversa com ela e diz que ali ela já passou pela porta estreita, a famosa porta estreita, e que agora ela estava liberta, ela estava curada de toda aquela vida que ela vinha ali levando. E Maria segue agora nos braços de Jesus para outras paragens, com certeza, né? Uma paragem melhor, um lugar melhor, né? Para agora desfrutar agora das alegrias, porque verdadeiramente ela fez a sua transformação. Então foi assim o que se deu, o que aconteceu com Maria de Magdala. Então a gente vai observar que por essa trajetória, né, muito assim, rapidinho, né, muito pincelado, por isso que sempre vale a pena que a gente faça com filho, né, a gente vai às obras, estude, pesquisa. Tem muita coisa bela a respeito de Maria, para quebrar com todas essas coisas aí que falam do livro de Maria. Muito bonita a história. Um exemplo a seguir para todos nós. Se Maria conseguiu, outros tantos conseguiram, cada um de nós também consegue, é só a gente verdadeiramente querer. Vai depender da força de vontade de cada um, de não olhar para trás, de renunciar, de deixar as coisas, como a gente fala, assim como a gente fala para os irmãos, o desprendimento das coisas terrenas, das coisas materiais, a gente fazer esse desprendimento, a gente fazer esse desligamento, né? Se a gente começar aí uma nova vida, começar a trabalhar no bem, começar verdadeiramente a ajudar, auxiliar, amparar, socorrer, amar mesmo de verdade, buscar mesmo esse verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor a gente só vai encontrar realmente com Jesus, nos braços de Jesus, seguindo os seus passos, seguindo os seus ensinamentos, as suas orientações, e que são reforçados pela espiritualidade superior, que está aí a todo momento, a todo instante, mandando mensagens para todos nós, para que a gente possa reafirmar esses laços, reativar isso, renovar nossa fé e não desistir, não se deixar levar. E Maria vai com as outras, mas Maria vai com Maria de Nazaré, vai com Maria Magdala, que é mais certa, é mais confiável, porque aí está garantida a redenção, a sublimação e a libertação. E a gente vai encerrar 4h30, a Amanda disse que eu podia passar os 5 minutinhos, eu vou passar esses 5 minutinhos, né? Só para me sentir enxeridinha, e vou ler uma poesia aqui de Maria de Magdala, que vai fazer esse resumo todinho do que a gente ouviu aqui. Mas confiram as obras, né? Confira Primícias do Reino, confira o Sexo e Destino de Divaldo, Boa Nova, é enorme o capítulo que fala sobre ela, que eu vivo falando. Eu disse assim, Jesus, muita coisa. Fala sobre Maria de Magdala. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, também tem uma mensagem sobre Maria de Magdala muito bonita, que vale a pena para a gente conferir, conhecer um pouco melhor, né? Das mulheres do Evangelho, não é isso? Só falam só do Paulo de Tarso, não é? É o queridinho, Paulo de Tarso, e outras tantas. Tem as mulheres também, né? Para a gente ver aí, se espelhar nelas também, e a gente levantar essa bandeira. E enquanto a gente sabe que o espírito não tem sexo, né? O verbo está no corpo feminino, amanhã a gente pode estar no corpo masculino. Mas se a gente está vivenciando no corpo feminino, a gente está disputando, passando por essa experiência, então vamos fazer valer essa experiência e como mulher, o que, é que a gente pode fazer? Contribuir para a Terra e para o universo, para os encarnados, os desencarnados, os afetos e desafetos. A gente pode muito, e muito, é só querer fazer como ela assim, confiar, acreditar e seguir Jesus, não tem erro, não tem erro. Seguindo Jesus não tem erro, não tem trem que pega, trem nenhum pega não, é só seguir Jesus que o negócio está garantido. Então a gente encerra agora nesse momento com essa poesia que diz assim: Maria Madalena, personagem bíblica e intrigante, desperta curiosidade constante. Como história emocionante, deixa-nos exemplo importante. Miriam era o seu nome real, Magdala, sua cidade natal. Na infância do mestre ouviu falar e para ele o coração abriu. Mas a morte dos pais foi vendida como os animais. Iludida nos sonhos de menina, no bordel sentiu-se pequenina. Meretriz de luxo e cortejada, era infeliz e obsidiada. Do mestre novamente ouviu e em sua direção logo partiu. Na casa de Simão Pedro encontrou aquele que da má vida a libertou. Sentiu os pensamentos renovados. O amor cobre a multidão dos pecados. Distribuiu seus bens aos pobres e mendigos, fazendo dos humildes seus novos amigos. Ungiu os pés de Jesus com óleo perfumado. Fez dele seu mestre muito amado. Seus pecados foram perdoados.
porque muito amou os deserdados. No Calvário, manteve-se com Jesus, acompanhou seu mestre para a luz. Foi a primeira a vê-lo ressuscitado, pois para isso estava habilitado. Encontro emocionante e inusitado, conquanto tenha sido desacreditado. Sozinha segue com os rancenianos. Fala-lhes do amor e da esperança. Faz dele os seus amigos cotidianos e incute-lhes a fé e a esperança. 10 anos depois, contrai a doença, sente-se infeliz com a sua sentença. A desfiguração física significava a vida do mundo que ora abdicava. Nos braços de Maria desencarnou e o amado mestre reencontrou. A porta estreita atravessou, pois na vida muito amor. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, queridos irmãos. Muito bom, né, a gente poder ouvir um pouco da história desses trabalhadores, né, tão dedicados, que são exemplos para nossas vidas. Né? O Espiritismo nos traz essa oportunidade, essas obras psicografadas maravilhosas. Né? Nosso aniversário é todo baseado nas obras, nessa obra Boa Nova de Humberto de Campos. E essa história de Maria Magdala é muito bonita. Né? E aí, é bom porque também estamos no mês, né, das mulheres, né? Então realmente não podia faltar realmente essa fala sobre Maria Madalena, né? Porque é muita coragem, viu? Porque observe que a mãe dele está ao pé da cruz. Mãe é mãe, mãe é mãe, né? Mas era uma pessoa que tem uma vida, todo mundo sabia quem ela era, mas ela ficar até o último momento ao pé da cruz, com ela precisa de muita coragem, né? Não é qualquer um que enfrenta, não. É uma mulher muito corajosa, porque a chance dela ser maltratada, vilipendiada, seria muito grande. Tanto é que os apóstolos tiveram medo. Só João que ficou. Né? Os demais ficaram com medo. Muito bem. Mas, Mônica, muito obrigado por sua presença. Viu? Foi ótimo aqui a gente poder relembrar toda essa trajetória de Maria. Por favor, leve o nosso abraço carinhoso para todos que fazem o Núcleo Espírita Mensageiros do Bem, né, em Surubim, que é uma casa muito querida. Que moramos um tempo em Surubim e tivemos essa oportunidade de trabalhar um tempo por lá, fazendo muitas amizades muito queridas. Então, para a gente encerrar, alguns avisos, tá? Quem quiser tomar o passe, é só aguardar um pouquinho sentado que a gente vai chamando, tá certo? Quem for tomar o passe, lembre de desligar o celular, tá certo? Para no meio lá do passe não tocar, tá certo? Porque aí desconcentra todo mundo, tá bom? Se acontecer, não tem problema, mas vamos lembrar agora que vai dar uma desligadinha, tá certo? Nosso estudo, que a gente faz o estudo do Evangelho de Marcos, segundo o pensamento de Emmanuel. Nós estamos mudando, era nas terças-feiras, vai passar a ser no domingo após os passes, tá? E vai começar no dia 7 de abril, tá bom? Então, terça-feira agora que ia ter, não vai ter, certo? No dia 7 de abril a gente vai recomeçar essa nova fase, tá bom? É um estudo muito interessante, quem puder e quiser, tá convidado, tá certo? Muito bem, então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vou pedir a nossa irmã Clotilde, que é lá de Surubim também, do Mensageiro do Bem, para fazer a prece de encerramento. Esposa do meu querido amigo Rei. Boa tarde. Boa tarde. Bem, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento ao alto, em forma de oração e de gratidão por podermos estar aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação ou novas provações, mas livra-nos de todo mal, porque grande é o vosso poder, a vossa honra e a vossa glória para todos sempre. Que assim seja. Que todos tenham um bom retorno aos vossos lares. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, pedimos permissão a Jesus, nosso mestre, para encerrar essa primeira parte dos trabalhos. Então, mais uma vez, quem quiser tomar o passe,
É só esperar que a gente vai chamar, tá certo? Muita paz para todos.